bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano, que começa em wildcards, pessoal. Lembrando que nessa semana, nesse final de semana mais precisamente, Green Bay Packers e Kansas City Chiefs não jogam porque conseguiram a semana de bye week aí no início dos playoffs, tá? Nós teremos aí 3 jogos no sábado e 3 jogos no domingo, tá? Precisamente começando às 3 horas da tarde, depois fazendo às 6h40 da tarde e depois às 10h15 da noite, tá? Precisamente aí no horário de Brasília. Estamos falando de 3 horas da tarde, mas estão registrando 3h05, tá certo? Então aí uns 5 minutinhos aí de diferença do que eu falei. Bom, vamos começar falando sobre os jogos de sábado, pessoal, falando no jogo das 3 horas da tarde, 5 minutos. Indianapolis Colts contra Buffalo Bills, tá certo? Então os Colts, eles não conseguiram vencer a sua divisão e aí vão até Buffalo para pegar os Bills. E é muito difícil enfrentar os Bills, principalmente em sua casa, tá? Vamos começar analisando aqui as posições gerais e alguns aspectos, tanto da defesa quanto os ataques dos dois times. Quando eu falo aqui do Indianapolis Colts, eu estou falando que é uma defesa que ocupa a 10ª posição em geral, tá certo? Sendo a segunda melhor defesa contra o ataque terrestre, é a 7ª melhor defesa em interceptação, tá? E é a 20ª contra o passe, tá? O que vai ser um grande problema, porque nós sabemos o quão bons os Bills estão em questão contra o passe, tá? Eu já vou falar aqui a posição, aqui quais são os aspectos do ataque das duas equipes. Quanto ao Buffalo Bills, a sua defesa é a 16ª melhor defesa, empatada em interceptações com os Colts que na 7ª posição, tá? Tem o mesmo número de interceptações que o Indianapolis Colts, é a 13ª melhor contra o passe e a 17ª melhor defesa, né? Que ocupa a 17ª posição aí contra o ataque terrestre. E aí vamos falar dos ataques. Aqui os Colts, no ataque, ocupa a 12ª melhor posição, tá? No geral, sendo a 11ª em passes, a 22ª em passes para touchdowns, a 11ª em jardas por corrida e a 12ª no geral, contando os números de touchdowns. E é um aspecto totalmente diferenciado quando a gente vai falar do Buffalo Bills, tá? Buffalo Bills é o 3º melhor ataque, o 3º melhor em passes e é o 3º melhor em touchdowns. O único probleminha aqui dos Bills, que a gente pode falar aqui de probleminha, seria que é o 20º melhor ataque em corridas. Então aqui, pessoal, é muito difícil aqui analisar essa partida em relação às defesas. Por quê? Buffalo Bills tem o melhor ataque aqui nesse confronto e o Indianapolis tem a melhor defesa, tá? Principalmente contra o jogo corrido. Só que tem um grande problema aqui, na questão que a gente vai analisar as defesas, é porque contra o passe, tá? Que é aqui que eu acho que vai ser a chave boa aqui para Buffalo, para alcançar a vitória em casa e avançar nos playoffs, seria essa aqui, que é a 20ª contra o passe da defesa de Indianapolis. Então você tem aí uma dupla que vem dando muito certo desde o início do da temporada, que é o Josh Allen contra o Stefon Diggs, tá certo? Contra o Stefon Diggs. Então o Stefon Diggs e o Josh Allen têm feito assim uma parceria grandiosa. Para mim, na minha opinião, ela só fica atrás, tá? Ela só fica atrás da parceria entre Davante Adams e Aaron Rodgers. Então, se a gente for analisar tudo isso, tá? Todos esses aspectos aqui que eu citei para vocês, o que os Bills têm que fazer? É o que está fazendo de melhor, são os passes. Então, Josh Allen tem aí passes para Stefon Diggs, John Brown. O Cole Beasley está sendo relatado aqui ainda como estar fora dessa partida, tá?
estar fora dessa partida, mas ainda estão analisando o quão séria a lesão aí do Stefon Diggs que teve na última partida, tá certo? Então a gente tem ainda para esperar até o início do jogo, tá, de sábado, para ver se ainda o Cole Beasley ficará fora dessa partida aqui. Mas não tem problema, tendo o Stefon Diggs e o John Brown, Josh Allen não terá problemas. Agora, a defesa de Indianápolis, ela precisa, tá? Ela precisa tentar arrumar um meio de pressionar o Josh Allen, tá? E tentar melhorar a sua defesa contra os passes, tentar melhorar a secundária, tá? Porque senão vai ter um grande problema. O ideal aqui para Indianápolis é começar a partida recebendo a bola e pontuando todas as vezes que entrar. E pontuando, o que eu falo, é marcando touchdowns. Eu acho que é o único meio de fazer com que você vença essa partida, tá? É estando à frente do placar a todo momento. Só que nós sabemos que é muito difícil, tá? Nós sabemos que é muito difícil. Apesar da defesa do Buffalo Bills não ser uma das melhores, tá? Pode ocasionar uns certos problemas, porque o ataque de Indianápolis é muito instável, tá? O ataque de Indianápolis é muito instável. Então, não sabemos se Philip Rivers até quando vai se manter em campo, mas o ideal aí é que o Indianapolis, para uma pós-temporada, após essa temporada, ir atrás de um quarterback, tá, decente aí. Muito provavelmente aí, talvez, tentar buscar aí o próprio Sam Darnold do New York Jets, ou tentar ir atrás que muito possivelmente a Atlanta Falcons vai romper os laços com o Matt Ryan, tá? Então, você ir atrás do Matt Ryan, que é ainda um excelente quarterback, apesar de Atlanta ter ido muito mal, ele foi muito bem nessa temporada, tá? Então, que não vejo tanta certeza em Indianápolis para essa partida contra o Buffalo Bills. Na minha opinião, o Indianápolis é eliminado dos playoffs por 2 posses de bola aí contra Buffalo Bills, tá certo? Então esse aí é o meu primeiro palpite aí para essa primeira partida do Wild Card aí nos jogos de sábado. Bom, quando a gente vai falar aqui do próximo jogo, esse para mim é um dos mais difíceis que tem para se analisar nessa primeira rodada aí dos playoffs. Por quê? Às 6h40 da tarde, Los Angeles Rams vai a Seattle, tá? No Lumen Field, enfrentar o Seattle Seahawks, tá? Mas, vamos lá, por que eu estou falando que é muito difícil analisar essa partida? Bom, em questão de das defesas, o Los Angeles Rams ocupa a primeira posição, tá? Ocupa a primeira posição. Então, ou seja, é a primeira posição aí no ranking, é a segunda melhor defesa em sacks, tá? É a primeira contra o passe, o que nós sabemos, tá, que Seattle Seahawks tem de forte, tá? Então é a primeira contra o passe e é a 13ª contra-ataque corrido, que não vem fluindo bem em Seattle, tá? Na defesa do Seahawks, onde vai analisar, é a 14ª melhor defesa, melhorou muito. O Seattle Seahawks chegou uma parte da temporada que era a 31ª defesa, né, no ranking geral, então era uma defesa muito ruim, principalmente na secundária, tá? E passou a ser a 14ª melhor aí, vindo aos playoffs. É a 7ª melhor contra o sec, é a 31ª contra o passe, tá? Isso é uma coisa que não melhorou, tá? Então, o que melhorou muito foi o front seven, mas a secundária ainda tem tido alguns lampejos de melhor, mas ainda permanece aí nas últimas posições. E é a 5ª melhor contra o jogo corrido, tá? E agora, quando a gente fala dos ataques, na questão dos ataques, é o 14º melhor, o Los Angeles Rams, tá? E aqui com alguns pontos interessantes aqui que podem ser pontos chaves para essa partida. É o 13º melhor em passes, é o 19º em touchdowns,
é o 10º em corridas, desculpa, quando se trata dos running backs, e é o 26º de passes para touchdowns, tá? E quando a gente fala do Seahawks, que é o 9º melhor ataque, você tem aí, é o 3º melhor ataque em passes para touchdowns, tá certo? Principalmente a longas distâncias. É o 16º em passes, é o 12º em jogo corrido e é o 7º em touchdowns. Bom, então o que eu vou analisar aqui nessa questão para vocês aqui? Para mim, em questão da defesa, que eu acho que vai ser o diferencial, tá certo? O diferencial, eu acredito aqui, tá? Que o Los Angeles Rams, tá? Pode vir a ganhar devido à defesa, tá? Não sabemos ainda qual é a situação ao certo do Jared Goff, tá? Até o momento não se fala que ele passou por uma cirurgia. Se ficar fora, vai ser muito complicado, mas aqui eu acredito que a defesa, tá, vai ganhar essa partida para os Los Angeles Rams, tá certo? Seattle ainda apresenta muita instabilidade na sua defesa. E eu acho que quando se tem muita instabilidade na sua defesa, tá, possa cair aí nos playoffs. O que a gente diz aí, dentre tantos times que demonstraram que a defesa é a peça fundamental para a partida, desde que o ataque seja mediano, tá? Está aí o exemplo do Denver Broncos, quando venceram invicto, né, Carolina Panthers, naquele Super Bowl, foi devido à defesa, tá? O ataque ainda contava com o Peyton Manning, mas era um ataque que havia tido alguns problemas. Porém, no caso aí, a defesa estava sensacional naquele ano e foi a peça-chave, tá? Mas para mim não vai ser um jogo fácil, tá? Principalmente se John Wolford vir a estar presente na partida, o que é lamentável, né? Porque você tem como você vê que como está a imagem do Blake Bortles perante a NFL, né? Um quarterback experiente e mesmo assim não entrou para substituir o Jared Goff. Então aqui nesse caso eu aposto no Los Angeles Rams, mas devido à defesa, tá? O Aaron Donald vai conseguir pressionar bastante o Russell Wilson e nós sabemos que o Russell Wilson ele se dá bem contra o passe em movimento, né? Quando tem que sair em movimento e realizar o passe, mas o grande problema aqui é quando o Russell Wilson tem que fazer isso constantemente durante uma partida. Obviamente ele vai se cansar e os erros podem vir a surgir, tá? E principalmente que a secundária de Los Angeles é muito boa, tá? Vamos ter aí um duelo sensacional na minha opinião, tá? Na questão aí, como é que se diz? Dos cornerbacks contra principalmente o DK Metcalf, tá? E o Aaron Donald, eu acho que ele vai conseguir pressionar bastante, tá? O Russell Wilson, tá? E isso, inclusive, até realizando alguns sacks em cima do Russell Wilson, tá? E eu quero ver muito bem esse duelo entre o Jalen Ramsey contra o DK Metcalf, tá? Então, mas aqui, mesmo tendo essa opinião, o que seria as peças-chave para Los Angeles, tá? Vencer a defesa pressionando o quarterback, o quarterback, os cornerbacks conseguindo marcar homem a homem para evitar que tenha recepções de longa distância, tá? E no caso aqui do Seattle Seahawks, o que eu vejo, tá? O que eu vejo aqui da melhor situação é apostar no jogo corrido, sendo que Los Angeles tem a 30ª melhor defesa contra o jogo corrido, tá? Só que temos um problema, né? DJ Dallas está fora, está considerando como fora, não sei que mude alguma coisa, e Chris Carson está questionável para essa partida. Então, muito provavelmente pode ser que temos aí um Rashad Penny partindo aí para o jogo, tá certo? Então, Seattle ainda conta com alguns problemas, então é muito difícil a crer que o Seattle vá passar, mas não vai me surpreender, porque como eu falei ao início dos comentários sobre esse jogo, são um dos jogos mais difíceis aqui de se comentar sobre os playoffs, sobre o início dos playoffs, tá bom? Então aqui o Rams, para mim, se classifica com uma posse de bola e não vai me surpreender também se fosse apenas com field goal de posse de bola aí, tá bom?
Bom, o próximo jogo, vamos lá, é interessante, porque já começou quente desde o final de semana passado, tá? Desde do término, né, da semana 17 para essa semana. Porque Chase Young, tá? Na minha opinião, vai ser o calor defensivo do ano, tá? E tem muita chance de concorrer aí ao prêmio de melhor defensor do ano, tá? Deveria ser considerado para isso. Não acredito que seja o melhor, tá? Porque o Aaron Donald está sensacional essa temporada. Mas Chase Young falando no final que queria Tom Brady, né? Queria correr atrás de Tom Brady. Tragam Tom Brady para mim, foi o que ele falou aí no final do jogo, na ida ao vestiário. E Tampa Bay tem um técnico que já está muito papudo, muito ultimamente, né? Falando que ganha quando tem que ganhar, falando quando tem que ganhar, e ainda soltou o verbo aqui falando, tipo, ele tem que tomar cuidado com o que você pede. Se ele quer o Tom Brady, nós vamos dar o Tom Brady a eles. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o ataque de Tampa Bay, que no papel é sensacional, pode causar problemas aí para o Washington, tá? O Washington aí tá muito aí como um zebra nesses playoffs aí, tá certo? Então vamos lá analisar algumas características de cada defesa aí, né? Alguns aspectos de cada defesa e de cada ataque. Bom, no caso aqui dos Bucks, tá? Que vão a Washington, é a 8ª melhor defesa, da 20ª melhor contra o passe, é a 7ª em interceptações, é a 4ª melhor defesa contra o sec, tá? Então o Alex Smith vai ter certos problemas aí, tá? E é a primeira aí contra o jogo corrido, tá? O que me chama a atenção é a secundária dos Bucks, tá? Que era uma posição, né? Que eram posições que mais criticavam Jameis Winston, tá? Então, ou seja, e para mim parece que ainda tem certos problemas, demonstra alguns problemas aí. 21ª melhor, nem dá pra dizer que é a melhor, né? Mas a 21ª em posição geral contra o passe, tá? Enquanto o Washington vem como 4ª melhor defesa, sendo a 6ª melhor em sec, a 2ª melhor contra o passe, a 5ª melhor em interceptação e a 13ª em jogos corridos, tá? Ah, mas aí nós temos aí do outro lado Ronald Jones, nós temos Leonard Fournette. Então, só que aí temos um problema na questão aí de ataque dos Bucks. O jogo corrido do Tampa Bay Buccaneers é o 28º melhor, né? Nem dá para dizer melhor, mas é a 28ª posição aí dos ataques no jogo corrido. Então é péssimo isso, né? Vai ser um jogo muito difícil para a Tampa Bay, porque primeiro vai ser fora de casa, né? O Washington, apesar de ter se classificado com campanha negativa, se classificou sendo líder da divisão. Então, ou seja, ele vai jogar em casa. Então, nesse caso, sendo a 2ª melhor defesa contra o passe, o que acontece aí? Vai enfrentar um ataque que é o 2º melhor no passe. Ou seja, é muito difícil, né? Aquela tal história, né? O que acontece com a melhor lança e o melhor escudo, né? Então, provérbio aí, tipo, de guerra, né? Então, o que vai acontecer aí? Nós não sabemos, porque vai ter a 2ª melhor ataque no passe contra a 2ª melhor defesa contra o passe. Vai ser, para mim, eu acho que vai ser um duelo muito bom aí em questão quando o ataque de Tampa Bay entrar em campo contra essa defesa, tá? O ataque de Tampa Bay ocupa a 5ª melhor posição, tá? E é o 4º melhor ataque em touchdowns, tá certo? E aí que vem um grande problema, que aí para mim eu chamo efeito Dwayne Haskins, tá? E Kyle Allen, que é o que o Ron Rivera trouxe para o começo aí dessa temporada, que é o 28º melhor ataque, tá? Que é o 25º nas posições do passe, 28º em passos para touchdowns, 26ª em corridas e 26º em touchdowns. Mas esse efeito, eu devo dizer para vocês, tá? Esse efeito todo, essa estatística toda, vem muito antes do Alex Smith começar a assumir a equipe. O ataque de Washington mudou quando o Alex Smith passou a fazer parte dessa equipe.
Então, o Alex Smith já enfrentou o Tom Brady outras vezes, tá? Mas o que eu digo aqui, que é para analisar, Bucks tem muitos problemas aí para enfrentar essa defesa de Washington. E aí, se por acaso o Washington, tá? O Washington conseguir pressionar o Tom Brady, deixar o Tom Brady fora de campo, tá? O ataque deixar o Tom Brady fora de campo, com passes mais para as laterais, tá? Não passe tanto em profundidade, não arriscando tanto passe aí devido à questão de interceptações, que é muito perigoso aí, tá? Mas aplicando bastante jogo corrido e sempre que entrar em campo pontuar, porque é isso que precisa, tá? O Washington, assim que entrar em campo, ele precisa pontuar, tá? Ele precisa pontuar. Então, vai ser muito difícil esse jogo de analisar aqui para vocês, tá? Mas, por causa da defesa, eu vou apostar na zebra aqui para uma posse de bola, tá? Uma posse de bola, o Washington, tá? Desculpa aí os torcedores dos Bucks que vão estar bastante animados com esse time, mas nesse ponto ia ser muito legal, apesar do que eu ainda acredito que o Green Bay Packers deva levar ao Super Bowl, ia ser muito, muito legal ver o Alex Smith entrar no time de Washington que está quebrado, levar o time à classificação para os playoffs e ganhar o Super Bowl, tá? Vai ser muito, muito legal isso de ver, tá certo? Mas eu tô vendo aqui agora, tirando a emoção de lado, eu tento confiar aqui mais na defesa, porque é a segunda melhor contra o passe e é a 13ª melhor contra o jogo corrido. Então o Tampa Bay vai ter alguns probleminhas aí quando o ataque entrar em campo, tá certo? Vamos lá. Passando para os jogos de domingo, tá? Então um jogo de 3 horas da tarde é um jogo em que teve, quando o Tennessee Titans nos playoffs passados eliminaram o New England Patriots e foram a Baltimore e eliminaram o Baltimore Ravens. Então temos aí uma revanche aí nessa questão de playoffs, e eles logo se enfrentam, tá? O Baltimore vai a Tennessee, tá? E aí que nós vamos ter algumas coisinhas aí, e para mim tudo leva a crer que Baltimore Ravens passa neste ano para a próxima fase dos playoffs. Porque aqui, vamos analisar alguns dados. Bom, defesa, tá? Baltimore Ravens é a segunda melhor defesa no geral, tá certo? Sendo a 6ª melhor contra o passe e a 8ª melhor contra o jogo corrido, tá? A defesa do Tennessee Titans é a 24ª em geral, sendo a 30ª em sacks, ou seja, não consegue. Por que eu não falei na questão de sacks na defesa dos Ravens, tá? Porque é intermediário, tava lá na 14ª posição aí. Eu selecionei aqui porque a defesa do Tennessee Titans não consegue pressionar o quarterback. E quando você não consegue pressionar um quarterback, você tem certos tipos de problema, ainda mais um quarterback que tá voltando a se acostumar com alguns passes, se adaptando mais com o Marquise Hollywood Brown, tá? Primo do Antonio Brown. Então, ou seja, tá começando a se acostumar, o Dez Bryant entrando, tá? Ainda mais o Mark Andrews, tá? Jogando demais essa temporada. Então, se você não consegue pressionar o quarterback, é um certo tipo de problema, tá? E eu já vou falar sobre os dados do ataque aqui de Baltimore, tá? Só terminar aqui a questão do Tennessee Titans. Tennessee Titans, além dessas posições, é a 29ª pior contra o passe e a 19ª no geral contra o jogo corrido. E aí é aqui que me pega, tá? É aqui que me pega, porque a 19ª contra o jogo corrido e o ataque do Baltimore Ravens sendo o primeiro ataque no jogo corrido, isso vai ser um grande problema para a Tennessee, tá certo? Então, ou seja, nesse caso, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Just Hill, Mark Ingram. Então, ou seja, você tem aí excelentes corredores, ainda mais o Lamar Jackson, tá? Ainda mais o Lamar Jackson, saudável e correndo muito bem com a bola. Então, aí que dá o problema, tá? O ataque é o 7º melhor, em geral, tá? É o 32º
no passe, então, ou seja, ocupa a última posição, que é vergonhoso, tem melhorado, mas eu venho falando isso há algum tempo, que precisa manter essa constância no passe, porque uma hora você vai precisar, tá? Uma hora você vai precisar. Então, quando você pegar uma defesa que é muito boa contra o jogo corrido, tá? Contra o jogo corrido, você pode ter alguns probleminhas aí, tá certo? Então, aí na questão de passe para touchdowns, é o 13º melhor e sétimo melhor em touchdowns aí na temporada, o Baltimore Ravens. No que Tennessee ocupa a 11ª posição em geral, a 11ª posição em geral, a 23ª no passe, a 8ª de passos para touchdowns, a 2ª melhor no jogo corrido, e aí é o que eu falo, né? O Derrick Henry, efeito Derrick Henry, tá? Tem surtido efeito ainda nessa temporada, tá? O Derrick Henry tá jogando demais, e é o que tende a sempre a melhorar, tá? E é o 2º no geral de touchdowns, tá certo? Só que o que leva a crer perante a todas essas estatísticas? Claro que a gente não deve levar em consideração 100%, mas eu levo a questão do momento, tá? Tennessee vem tido alguns problemas aí, sofrendo aí, principalmente na última semana, contra o Houston Texans, tá? Que teve tipo aí um jogo que quase perderam, né? Foi no final, foi 41-38 contra o Houston. Então, se você pega, você tem uma defesa que permite 38 pontos contra o Houston Texans, que está tendo certos tipos de problemas no ataque, tá? Então, assim, contra o Baltimore Ravens, ela não vai conseguir segurar, tá? Na minha opinião, é isso. Na minha opinião, o Tennessee Titans, ele é eliminado em casa, tá? E pra mim, o Baltimore Ravens, eu acho que ela consegue, eu acho que eu posso até estar sendo um pouquinho, assim, esperançoso aí para os torcedores do Baltimore Ravens, mas eu acho que os Ravens ganham essa partida com 3 posses de bola, tá? Vai ser, para mim, uma lavada isso. O Baltimore Ravens, eu acho que tem tudo para impor o seu ritmo desde o começo da partida, ainda mais que sendo o melhor jogo corrido, vai gastar muito cronômetro, vai pontuar, vai fazer touchdowns, e aí o Tennessee vai ter certo tipo de problema para conseguir isso, principalmente que não vai poder utilizar tão bem a sua arma, que é o Derrick Henry, que você vai enfrentar a 8ª melhor defesa contra o jogo de corrida aí, tá certo? No próximo, no jogo de 6h40, né, 20 para as 7 da noite no domingo, bom, pra mim, gente, olha, eu peço desculpas, foi uma ilusão, eu acho que não deveria ter partido, principalmente porque o Arizona Cardinals não conseguiu se encontrar, foi uma decepção, mas pra mim o New Orleans Saints passa com 3 posses de bola aí em casa, Chicago Bears vai ao Superdome, tá? O Mercedes Superdome, desculpa, então vai a New Orleans enfrentar os Saints, e aquilo, gente, não tem como, tá? Vamos lá, eu vou nem comentar sobre a defesa primeiro, tá? Eu vou falar direto do ataque só para vocês entenderem. O ataque do Chicago Bears é o 30º na lista, tá? Então, é um dos piores ataques do campeonato. Você tem o 22º no passe, o 25º no ataque corrido, o 24º em touchdowns e o 18º para passes para touchdowns, tá certo? E aí, comparando o ataque na questão de New Orleans Saints, tá? Então, nesse caso aqui, é o 4º melhor ataque da temporada, é o 19º de passes, tá? Em jardas por passe. Por que disso, gente? Isso tudo leva mais a crer quando a gente lê que o Adam Schefter, tá? Na minha opinião, o melhor jornalista que tem americano aí, em questão de, como é que eu posso falar? Na questão de informações internas, tá? Dá a acreditar que o Drew Brees não volta para a próxima temporada, tá? Ele tá se privando de alguns passes mais longos. Quando ele vem com passes muito longos, ele tem tendência a errar, tá? Então, ou seja, vem sentido. Teve uma lesão séria aí, se não me engano, foram 11 costelas aí quebradas do Drew Brees nessa última lesão. Então, acho que faz o cara pensar se realmente vale a pena voltar para a temporada e não tem mais o que provar também, tá certo? Então, mas eu acho que, assim,
devido a isso, se ele tomou essa decisão, vai fazer com tudo para ganhar o Super Bowl esse ano, tá? Então, é o sexto melhor ataque na questão de corrida, né? O quarto em touchdowns. E para ataques terrestres para touchdowns, é o primeiro. Então, ou seja, você tem aí... a gente não sabe ainda na questão do protocolo de Covid se o Alvin Kamara vai estar ainda fora, tá? Nós não sabemos isso que é um prejuízo aí. Só que, é claro, né? Você tem aí Emmanuel Sanders, o Marcus Callaway, tá? O Mike Thomas ainda está fora, não sabemos se vai voltar. Mas você tem aí o Jared Cook, que é a arma aí para o Drew Brees, tá? E quando a gente se trata do Chicago Bears, gente, não pode ir com um time inteiro ruim que você tem muita chance de vencer, tá? Na questão da defesa, é a quinta melhor defesa de New Orleans, é a primeira interceptação, então nós conhecemos Mitch Trubisky, nós conhecemos o quanto ele é interceptado, então você vai enfrentar uma defesa que é a primeira interceptação, vai gerar muitos problemas para Chicago, tá? É a quinta melhor contra o passe e a quarta melhor contra o jogo corrido. E aí quando a gente fala de Chicago, é a 13ª melhor defesa, incluindo a 12ª melhor contra o passe e a 15ª contra o jogo corrido. Ou seja, então é muito difícil você acreditar que um Chicago Bears que passou aí, assim, nas últimas, tá? Que para mim ainda está na UTI, passe pelo New Orleans Saints em casa, né? Tipo, quer dizer, fora de casa, né? Que vai enfrentar o Saints em sua casa. Então, ou seja, você não vai para New Orleans esperando que você vai vencer. Então aqui vai ser por 3 posses de bola New Orleans Saints, principalmente se ainda tiver aí uma melhora aí do Michael Thomas e do Alvin Kamara. Então vai ser algo bem tenso aí para Chicago. Desculpa, mas não foi dessa vez, tá? E aí, falando do último jogo, que vai ser um jogão, né? A reprise do último jogo. Cleveland Browns vai a Pittsburgh enfrentar os Steelers, tá? Esse para mim é um dos jogos junto lá com Los Angeles Rams e Seahawks, também muito difícil de se analisar, tá? Mas o que eu acredito aqui que vai ser um probleminha aí na questão da defesa para Cleveland, tá? Cleveland tem a 21ª melhor defesa, né? Ainda para dizer a melhor. É a 22ª defesa contra o passe e a 9ª contra o ataque corrido, tá certo? Enquanto os Steelers se apresentam como a 3ª melhor defesa, a primeira em sacks, então, no caso aqui, o Baker Mayfield vai ter sérios problemas aí, que vai sofrer pressão o tempo todo, tá? E no caso aqui, ó, olha coisas interessantes. É a 3ª também melhor contra o passe, a primeira interceptação, tá? E aí que vem, para mim, a chave para a vitória de Cleveland Browns, tá? A vitória de Cleveland aqui nessa partida. A defesa contra o ataque terrestre, tá? Ela é mediana, é a 11ª, tá? Melhor defesa. Tá? Só que nós temos um jogo corrido, tá? De Cleveland, que é o terceiro melhor jogo corrido aí no geral, tá? Então, Nick Chubb e Karen Hunt vão dar muitos problemas aí para a defesa de Pittsburgh. Então, o que eu acho que é aí da chave da partida para Cleveland Browns em questão do ataque? Jogo corrido, tá? Jogo corrido o tempo todo, fazendo passes para esses running backs. Se eu fosse, tá? O treinador, né, de Cleveland Browns, tá? O head coach. Se você for analisar aqui, cara, bota um ataque, tem os 2 running backs aí, um para receber a bola, o outro possivelmente para ficar no back, né, tipo atrás do quarterback para receber essa bola possivelmente, para confundir a defesa. E você tem aí o Rashad Higgins, o Jarvis Landry, o Austin Hooper, Jeremy Njoku, para poder sim mesclar algumas jogadas, tá? Só que o que eu acho que o Baker, tá? Não pode, em maneira nenhuma, pensar em fazer passes precipitados
tá? E ainda mais passes em profundidades, tá certo? Ele vai ser muito perigoso enfrentar passes em profundidades aí contra a secundária do Pittsburgh Steelers, tá? Então, é uma secundária perigosa, tá? Com Minkah Fitzpatrick, tá? Então, tem que tomar certo tipo de cuidado se quiser ganhar, tá? Big Ben ainda está sendo analisado, não se sabe se vai jogar nessa partida, tá? Na questão dos ataques, o Cleveland Browns, que eu falei, é o terceiro melhor em jogo terrestre, mas é o 15º na posição geral, 24º contra o passe, o 13º passo para touchdowns e o 10º em touchdowns. No caso dos Steelers, é o 10º melhor ataque, o sexto em passos para touchdowns, 15º em passes, 32º em jogo corrido e o 10º em geral aí na questão de passos em touchdowns também, juntamente com o Cleveland Browns. Então é o seguinte, gente, é um jogo, na verdade, eu classifico esse jogo como um dos mais difíceis de se analisar, principalmente que é um da divisão, né? Assim, claro que não vale mais a divisão, mas vale a passagem para os playoffs, que é maior ainda, tá? Eu acho, tá, que na minha cabeça, tá, tipo, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é o adeus do Pittsburgh Steelers, tá? É o adeus para o Pittsburgh Steelers de uma temporada que começou muito bem e depois vem apresentando as falhas. Então, o Pittsburgh Steelers para mim é eliminado e Cleveland Browns passa com 2 posses de bola, tá certo? Bom, então é isso, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não se esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho para sempre quando tiver novos materiais aqui e seguir a gente no Instagram, @canalplayaction. Tá certo, pessoal? Que nós tenhamos um belo início de playoffs e aí vamos ver aí somente jogões aí, vamos esperar, bota a breja para gelar, bota os aperitivos aí e bora curtir esse início dos playoffs. Um grande abraço e até mais.